Olha, fica difícil vou te trabalhar. contar, meu. Deixa eu só dar um recado antes. Pra quem tá mandando Pix durante essa live, semana que vem, tá bom? Porque senão aqui eu fico sem saber o que fazer. É um olho no peixe e outro no gato, né, Vandinha? Então, não quero ser vesgo. Então, o pessoal que tá mandando Pix aí, pode mandar, mas semana que vem, beleza? Eu não sei porque eu falo beleza, ninguém vai me responder. Não. Olha ele aí. Guapo Gadio. Um espírito que nesse ano de fevereiro de 2020, né, do ano passado, fevereiro de 2020, é onde quitou as dívidas kármicas em torno de todo o caminho. 2020 para ele foi um ano de muitos pensamentos, ideias confusas e decisões ao mesmo tempo certeiras. Fevereiro de 2020 a setembro de 2021 foi aonde esse espírito ele veio se debatendo, buscando situações e literalmente expurgando diante de toda a vida mágoas pessoais. Independente da carreira, o lado pessoal deste espírito berrou muito nesses 3 últimos anos, ele com ele mesmo o tempo inteiro. Numa sensibilidade de alma muito grande, veio buscando não só a própria vida pessoal, como também tentou várias vezes se reencontrar. Se julgou muito no ano passado, de 2020, pelo fato de ter se perdido diante dele mesmo. O questionamento maior foi muito paralelo o tempo inteiro, se questionando a própria alma. Isso, de outro lado, lhe fortaleceu muito para a chegada desse mês de novembro de 2021. Esse mês de novembro é onde ele começa a pisar firme, a conquistar os grandes caminhos e, graças a Deus, a ganhar as forças que se perderam no ano de 1997. No ano de 1997, ele teve as perdas literalmente regida por invejas e muitas perseguições espirituais. Vem também de traços confusos da própria família biológica, que, na verdade, inconscientemente, foram pessoas que mais o atrapalhou do que o ajudou. Como se fosse um peixe fora d'água. Foi assim que sempre se sentiu e se sente até a data de hoje. Porém, a data de hoje mais fortalecido e bem mais abençoado por Deus. A regência de uma espiritualidade fervorosa, ele crê somente em Deus. Não crê em nada paralelo. Tem um foco muito alinhado na força divina que é Zambi, Deus. Isso tudo traz a ele agora em novembro, aos próximos 18 anos, uma fase decisiva e acolhedora. Um ano de sorte que entra esse ano de 2021, o acolhendo e trazendo a ele grandes merecimentos. O ano que vem traz umas discussões boas de pessoas, como se ele estivesse sendo uma moeda de troca muito cara, o ano que vem. E isso, eu vejo 2 setores, 2 pessoas brigando muito por ele o ano que vem. Então, o ano que vem traz essa troca de moeda muito grande na vida dele. O ano que vem, financeiramente, é um ano muito bom para ele. Tanto que ele vai ter que tomar muitas decisões, porque são vários caminhos positivos, né? Que ele vai ficar um pouco entre a cruz e a espada. Mas todas as oportunidades para o ano que vem são acolhedoras. Uma delas, 2 lugares grandiosos, o querendo. E ele tendo essa dificuldade de tomar decisão. Profissionalmente, destaque. Emocionalmente, ele fez uma terapia com ele mesmo nesses últimos anos, que foi muito válida. Campo amoroso, em julho do ano que vem, ele se destaca também como ninguém, onde a tendência é focar mais a família. Teve uma vida assim sofrida em termos de família, mas ele em nenhum momento se conectou. Ele se reergueu sozinho e enfrentou a vida como se nada tivesse acontecendo. Então, hoje, se alguém disser para ele o que é dificuldade, ele não vai saber explicar. Porque tudo na vida dele foi muito difícil, mas em nenhum momento ele voltou para trás. Mesmo com a dificuldade, ele enfrentou os obstáculos. Aqui traz necessidades e negatividades na infância. Tem 2 coisas que eu achei muito interessantes que você falou, que a primeira, que é essa última, que você falou que teve uma dificuldade aí de conexão com a família muito jovem, porque também, eu imagino eu aqui, que sei um pouco mais a história dele, que ele saiu de casa muito cedo, né, pra ir jogar futebol. E a outra coisa que eu achei interessante, que você falou que nos últimos 3 anos ele vem se debatendo, que curiosamente, nos últimos 3 anos foram exatamente os anos que ele saiu do Real Madrid, que foi o time que ele ganhou tudo, que talvez tenha vivido o auge da carreira dele. E aí ele saiu do Real Madrid nesses últimos 3 anos, aí deve ter sido mais difícil, inclusive porque o time dele tomou 5-0 do Liverpool, né? Um grande time do Liverpool.
E muito, muito interessante, né? Essa parada aí. E que ele vem se debatendo. Se ele tá se debatendo, imagina nós, né, meu? Pois Que é. sobra pra mim. Mas isso fez ele se... Viu, filhotes? Eu falo pra vocês, dá pra mim se concentrar? Esse menino é um saci. Não, eu só tô aqui, pô. Cara, belo physique. Mas né? esse ano agora é um ano de sorte pra ele, muita sorte. Pra nós, né? Pra mim também, eu espero. Isso tudo que você falou, Vandinha, é mais voltado pro lado emocional dele, lado pessoal, né? O lado pessoal dele, na minha opinião, ele trabalhou como o melhor terapeuta do mundo para si próprio. Eu não vi ele buscando na vidência nenhuma ajuda de terapeutas, psicólogos. Ele se interagiu dentro dele. Esse menino, ele tem uma força pela vida de caçar, sabe? De ir pra guerra sem soldado nenhum, só ele lutando, muito grande. E ele tem uma facilidade muito grande de se avaliar e reforçar o próprio caminho para si próprio. Ele carrega essa garra, vem muito das avós dele. E lá nos ancestrais tem muita triagem indígena, forças ancestrais, xamãs. E isso ele consegue muito através do autoanálise com ele mesmo, buscar e trazer essa força. Aqui traz que até o desejo de correr atrás dos frutos, desde criança, foi muito forte dentro dele. Tanto que que encarou. Mas ele carrega isso muito forte dentro dele. Hoje você pode dar qualquer opinião para ele. Ele vai te ouvir de cortesia, mas ele vai seguir ali o que ele acha, o que ele pensa. E geralmente é um pensamento muito certeiro. Está muito regido do lado espiritual. E sem ter envolvimento. Não, porque eu tô falando isso porque ele realmente hoje parece um ser humano impenetrável, assim, sabe? Tipo, ele, aparentemente, né? Fora o auge profissional que ele vive há, sei lá, pelo menos uns 12 anos. Eu acho que ele é incrível como profissional, mas ele aparenta, né, como ser humano, ser uma coisa assim absurda, blindado. Mas você falou da dívida kármica e eu fiquei pensando, porque ele teve uma fase, quando ele foi para o Manchester da primeira vez, lá em 2005 talvez, que ele era um jogador que oscilava muito, era um cara muito talentoso, sempre foi muito talentoso, mas ele era um cara meio confuso, assim, até o pessoal falava que não ia pro gol, né? Ele ficava dando voltas e voltas. Isso é muito do médium, viver os dois planos, sabe? Tá nas duas sintonias. É como se a alma saísse do corpo o tempo inteiro. A mediunidade traz muito isso. Mas aí, por exemplo, a partir de um certo momento, ele teve um ponto de virada, que a gente que não tem acesso a outras opções, a gente pensa, é um ponto de virada técnico, que ele entendeu que ele precisava jogar assim se ele quisesse ser um vencedor. E aí eu ficava pensando se era uma revolução técnica mesmo, ou se podia ser um karma até ali, de apesar de todo o talento que ele tem, ele não conseguia concentrar isso. Mas você falou que o karma está em outro lugar, não está nessa área. Não. Nessa área que você cita, é mais a missão dele, o desbloquear, o romper os obstáculos, enfrentar a vida. Ali foi a fase do crescimento, dessa forma. A missão, ele nem está no karma mais, dele entra a missão de vida agora. Por isso que agora esses anos futuros são anos muito bons para ele. Entra fases muito boas. E parece que então a real felicidade dele não estava nem na carreira, estaria mesmo numa vida pessoal organizada. Sim, numa vida pessoal organizada. Principalmente família, que é o que ele cobrou a vida inteira e cobra até hoje. Sabe aquela coisa bem centralizada, esposa, filhos, aquela coisa gostosa, que ele cobrou muito do pai e acabou não tendo. Aqui traz um isolamento muito grande sobre tudo isso. Porém, a mãe foi uma grande caçadora, aqui traz aquela mulher que traz o sustento para dentro de casa e alimento, tudo. Então, ele tem um foco da mãe como uma figura masculina muito forte. Ela se tornou uma mulher muito forte. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o pai dele morreu cedo. Eu não tenho certeza, tá? E aí a mãe dele realmente é uma figura muito central, inclusive que ajuda a criar o filho dele forte, e tal. né? Ela é bem forte, tem boas entrevistas com ela. Nossa, muito. Aqui traz essa força materna muito grande. Agora, uma coisa que eu ia perguntar, que tem a ver com o começo do programa que eu falei, ele tem uma coisa, né, que chega, assim, algumas pessoas interpretarem como narcisismo mesmo, uma arrogância, mas eu acho que a gente já conversou várias vezes sobre isso, que a gente enxerga como uma autoconfiança que é muito importante para conquistar tudo que ele conquistou, essa coisa, assim. E nisso, bebezão, o que acontece? Ele teve que se brindar. Eu não vejo arrogância, essa alma não é uma alma arrogante. Ele teve que se brindar
porque apanhou muito. Foi muita surra o tempo inteiro. Chegou uma fase da vida dele, ou eu me blindo, né, vou fazer a brindagem, ou eu vou continuar apanhando. E aqui traz muitas ofensas diante dos demais. Então, eu vejo as pessoas tirando sarro. Como é que eu posso explicar isso na colocação? Menosprezando ele. Ele foi muito humilhado durante o tempo da vida dele. Então, chegou uma fase que ele se brindou para que não ocorra. Hoje ninguém pisa mais em mim. Mas qualquer motivo era sarro. Ó. Desde as vestimentas até a forma de comer. Tiravam muito sarro dele o tempo inteiro. Com o decorrer do tempo, ele se brindou. Então, dá a impressão que, às vezes, na brindagem, né? Para defesa, dá a impressão que é arrogância. Mas não tem arrogância, não. É mais a autodefesa mesmo. Vandinha, a coisa do amor próprio, que eu acho que às vezes se confunde com arrogância, que eu acho que é isso que acontece também, que eu acho que é fundamental para a vida. Até que ponto você tem que ter uma medida para você não ser aí um arrogante no sentido negativo da palavra, ou, não sei, deixar que esse amor passe por cima das outras coisas, entendeu? Sim, deve ter ele, sim, mas utilizar ele na hora certa. Então, não tem a necessidade de você expor isso o tempo inteiro. Então, o ideal, perante a espiritualidade ou até mesmo a caminhada física, é você expor essa energia na hora certa, com as pessoas certas. Então, vai chegar o momento que você vai impor. Caso contrário, a humildade sempre. Então, você vai sempre manter. É como se você tivesse ali dentro de uma bolsa, né, dentro de um baú, várias ferramentas. Você vai usar todas, mas no momento certo. Então, isso aí que ele peca, né? Que ele acaba não tendo essa dosagem. Ele acabou aplicando isso em todas as situações. Mas se ele estivesse tirando dentro do baú as peças principais para o momento certo, evitaria muito julgamento para a parte dele. Então, é bom ter essa autoconfiança, mas trabalhada na hora e no momento certo. Maravilha. Podemos ir para o